Boa noite. Como nós somos privilegiados em estar nesse lugar, nesse momento, você escolheu estar aqui e nesse momento o Espírito Santo habitará nos nossos corações. Amém? Bem, título do sermão de hoje: Buscando minhas experiências com Deus. Título do sermão de hoje: Buscando minhas experiências com Deus. E se você estivesse vendo esse título escrito, a palavra minhas estaria em caixa alta, em destaque. Porque não são as experiências de outros, mas as nossas. É sobre isso que nós vamos estudar hoje. E eu estou muito feliz em ter sido convidado. E gostaria que agora você abrisse a sua Bíblia no livro de João. Abra a sua Bíblia no livro de João, capítulo 20. João, capítulo 20. Amém? Meus irmãos, vamos aproveitar a palavra de Deus aberta e vamos fazer mais uma oração neste momento. Feche os seus olhos. Querido e grandioso Pai, nós estamos hoje, Senhor, reunidos em Tua casa, como irmãos, buscando as palavras, o alento do mesmo Pai. Que hoje o Senhor nos mostre os caminhos que nós devemos enveredar nessa nossa vida, nos instrua, nos oriente, nos dê segurança e paz. Que nós possamos, nesta noite, sentir o Teu Espírito Santo a nos guardar e a nos aconselhar. E que assim nós possamos colocar em prática tudo que nós ouvirmos. É isso que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. João capítulo 20, verso 24. Nós vamos ler um episódio da Bíblia bastante conhecido, mas eu gostaria de ler esse texto com uma outra perspectiva hoje. Nós vamos ver a história de Tomé. Então, João capítulo 20, verso 24, diz assim: Um dos 12, Tomé, apelidado de Gêmeo, não estava com os outros quando Jesus surgiu no meio deles. Eles lhe disseram, vimos o Senhor. Ele, porém, respondeu, não acreditarei se não vir as marcas dos pregos em suas mãos e não puser meus dedos nelas e minha mão na marca em seu lado. 8 dias depois, os discípulos estavam juntos novamente, e dessa vez Tomé estava com eles. As portas estavam trancadas. Mas de repente, como antes, Jesus surgiu no meio deles. Paz seja com vocês, disse ele. Então, disse a Tomé, ponha seu dedo aqui e veja minhas mãos. Ponha sua mão na marca em meu lado. Não seja incrédulo, creia. Meu Senhor e meu Deus, disse Tomé. Então Jesus lhe disse, você crê porque você me viu. Felizes são aqueles que creem sem ver. Provavelmente você já ouviu essa leitura em várias outras oportunidades, e a constatação que nós tiramos dela é sempre a mesma. Tomé é o apóstolo incrédulo. É assim que ele é classificado geralmente. O apóstolo incrédulo. Mas hoje eu convido você a tentar enxergar comigo o lado bom de Tomé. Vamos tentar analisar essa história por uma outra ótica.
não se sabe o que Tomé foi fazer nesse dia, né? Mas quando Jesus se apresentou aos discípulos, ele não estava. Tem até um pastor que eu gosto, que ele brinca que nesse dia Tomé foi comprar crédito para o celular. Mas o fato é que ele não estava. E aí, se coloque no lugar de Tomé. Imagine você encontrar à noite com os seus 10 amigos, 10 porque Judas já não estava mais entre eles, e receber a notícia de que você perdeu o evento do ano. Aquele dia ali foi um dia marcante e especial na vida daqueles 10 homens. À noite Tomé chega na presença deles e eles estão empolgadíssimos com a nova e falam aquilo para Tomé, todos comentando o mesmo assunto, era o assunto do dia, não tinha como falar de outra coisa. E Tomé com aquela sensação de estar meio avulso no lugar, meio que perdido assim, porque ele perdeu uma parte decisiva nessa história. E aí, quando eu penso nessa situação, eu penso como, sabe, uma criança quando perde o passeio da escola e no outro dia todos os amiguinhos estão falando do passeio. E a criança se sente, né, excluída, e gostaria muito de ter participado daquilo. E aí, quando Tomé chega e recebe a notícia dos discípulos, nós vimos Jesus, nós estivemos com ele, obviamente é uma notícia extraordinária. Mas eram 10 pessoas falando, 10 pessoas que tinham credibilidade com Tomé, e ele poderia muito bem ter dito assim, por exemplo, Pedro, eu já convivo com você há muito tempo, eu tenho uma consideração por você, se você está falando, eu acredito. Mas acontece que Tomé, ele queria a experiência dele com Deus. A experiência dele. Aliás, esse é o problema de muitos jovens da nossa igreja. Crer em Deus por ouvir falar. Mas e a minha experiência com Deus? Irmãos, nascer em um berço adventista é bom? É maravilhoso. É maravilhoso. Como seria bom se todo mundo tivesse a oportunidade de nascer em um lugar onde Deus é o Senhor, onde não entra bebida alcoólica, não entra cigarro, não entra pornografia. Como seria bom? Mas tudo tem os seus prós e contras. E nascer em um berço cristão gera o risco de você não ter as suas experiências espirituais. Você viver uma fé de segunda mão. Aquilo que você ouve, que os seus pais provavelmente falam, ou os seus amigos da igreja, mas as suas experiências espirituais são pobres, são poucas. Esse é o risco. E o problema, o grande problema, é que essa fé de segunda mão, ela não se sustenta. Ela não se sustenta. Estar na igreja simplesmente por uma tradição familiar não é o suficiente para satisfazer as nossas necessidades espirituais. Inclusive, isso, para mim, explica a grande evasão dos jovens na igreja. Isso explica os bancos estarem cada vez mais vazios do que cheios. Porque a tendência, a lógica, é que, com o passar do tempo, a igreja fosse cada vez mais enchendo. Porque os filhos vão ter filhos e assim cada um vai enchendo mais a igreja. Mas a grande verdade é que os jovens, quando chegam numa certa idade, abandonam a fé, apostatam. O evangelho parece não ser popular. Em nenhuma época
Jesus esteve na moda dos jovens, nenhuma época. E isso faz com que haja uma evasão dos jovens na igreja, e não somente dos jovens, mas todos aqueles que experimentam viver uma vida de adventista do sétimo dia, simplesmente por ouvir falar, pelas experiências de outros, e não pelas suas experiências, estão carregando consigo uma fé que não se sustenta. Apesar de que pai e mãe é seu dever, contar para os seus filhos das suas experiências espirituais, das suas experiências com Deus, até para que eles tenham o desejo de desenvolver as próprias experiências. Eu creio que nesse sentido as experiências espirituais elas são cumulativas. As experiências dos pais elas devem viver dentro dos filhos também, mas acima de tudo como um incentivo para que eles mesmos tenham as suas próprias experiências espirituais, porque elas é que sustentarão a sua fé. Inclusive, a minha própria história, minha experiência, foi assim também. Eu, apesar de nascer em berço adventista, eu só vim me batizar quase com 17 anos, porque eu não queria me batizar simplesmente pelo peso da tradição, da família, por ser a quarta geração dos adventistas da minha família. Eu queria conhecer toda a verdade e por mim mesmo tirar as minhas conclusões e ter segurança daquilo que eu acredito. As minhas experiências, é assim que nós devemos pensar. As dos outros são belas, impactam a nossa vida, mas a sua história com Deus é a que te sustenta. E sobre isso eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia agora no livro de Jó. Jó no capítulo 42. Livro de Jó, capítulo 42. Verso 5. Veja o que diz. Antes, eu só te conhecia de ouvir falar. Agora, eu te vi com meus próprios olhos. Irmãos, nós sabemos que a história de Jó, ela é marcada por fortes, grandes experiências espirituais. Antes dessas experiências, Jó era um. Depois delas, ele era outro. Completamente vacinado contra qualquer ameaça de perder a fé. E assim somos nós, depois de termos fortes experiências espirituais. Nos tornamos imunes a perder a fé. Porque nós vamos sempre lembrar daqueles momentos que nós tivemos com Deus. Eles estarão enraizados em nós. E a vida é sobre isso. A vida é sobre ter experiências com Deus. Inclusive, essa nossa fase aqui na Terra serve justamente para isso. Para que nós possamos construir um vínculo com Deus, um relacionamento, as nossas próprias experiências. E quando eu penso sobre isso, eu pergunto, para que Deus colocou Adão no jardim? Será que ele precisava mesmo de alguém que cuidasse do jardim? Ele precisava mesmo? Deus queria relacionamento com Adão. Relacionamento. E Ele quer ter relacionamento com você. Sabe por quê? As experiências partem do relacionamento.
Você só pode ter experiências com alguém que você se relaciona, que você tem relacionamento. Essa é a intenção de Deus em ter relacionamento com nós. E, por exemplo, se eu pedisse para você contar experiências que você tem com a sua esposa, com o seu marido, você teria o que me falar? Com certeza, né? Ou com seu pai, experiências com seus filhos, com seus pais. Vocês teriam o que me falar? Sim. Porque há relacionamento, e onde há relacionamento, existem também experiências, memórias. E quando você se entrega verdadeiramente a Jesus, de verdade, você entra em um processo chamado santificação. E daí por diante, é experiência em cima de experiência com Deus. Experiência em cima de experiência. A Bíblia fala de um homem que teve tantas experiências com Deus, que chegou um momento que Deus falou assim: olha, nós já somos tão íntimos para ficar você daí e eu daqui, vem logo para cá. Não faz mais sentido a gente estar tão distante assim. Irmãos, eu fico tão curioso para saber mais sobre a história de Enoque. Porque a Bíblia só fala que ele andou com Deus e Deus para si o tomou. Mas você já parou para pensar no quanto de presença de Deus que existia dentro da rotina de Enoque para chegar a esse ponto? Eu imagino o dia a dia de Enoque sempre com Deus, e ele compartilhando tudo o que ele fazia com Deus. Intimidade é isso. Um laço tão forte que você não aguenta ficar longe da pessoa. Você precisa, você sente necessidade de estar perto. E assim era a relação de Deus com Enoque, eu acredito. Das duas partes. É um vínculo construído. O mesmo aconteceu com Elias. Foi levado para uma carruagem de fogo, um evento extraordinário, mas que também é justificado pelo relacionamento que Elias tinha com Deus. Tão próximo, tão íntimo, que Deus o tomou para si. Outros personagens bíblicos, eu não estou lendo as histórias para que a gente ganhe um pouco mais de tempo, mas existem outros personagens bíblicos que também tiveram um relacionamento muito próximo com Deus e experiências muito fortes com Deus. Por exemplo, Paulo, a Bíblia conta que Paulo chegou a conhecer o terceiro céu. Deus chegou a levar Paulo para o terceiro céu e mostrar a ele. Paulo teve experiências tão fortes com Deus, que foi necessário que Deus colocasse um espinho na carne de Paulo, para que ele não se envaidecesse. Já pensou? Chegar a esse ponto? Olha, a gente já viveu tanta coisa. O nosso relacionamento é tão forte, que para você não ficar se achando, vou colocar um espinho na sua carne. Para você lembrar que você ainda está nessa terra, e que você ainda é um ser humano que vai passar por todo o processo que os outros passam. Mas isso não muda o relacionamento forte entre Deus e Paulo. São exemplos, irmãos. Exemplos que nós devemos querer para a nossa vida. O nível de amizade entre Deus e Paulo, entre Deus e Enoque. Esse é o nível de amizade que nós devemos querer ter com Deus. Mas com isso eu não estou querendo dizer que só grandes experiências espirituais contam.
que só as fortes experiências contam, como conhecer o terceiro céu, como Paulo fez. Bom mesmo é quando nós temos pequenas experiências com Deus todos os dias. E que Ele faz parte do nosso dia a dia, de uma forma constante. Não precisa nada extraordinário acontecer para que todos possam ver que Deus esteve com você naquele momento. Mas você precisa sentir a presença dEle o tempo inteiro com você. Esse é o chamado temor do Senhor, que hoje em dia a gente vê sendo mal interpretado por aí. O temor do Senhor é isso. É o senso da presença dEle. É o sentimento de que Ele está comigo. E esse sentimento não é ruim, como outras pessoas possam interpretar. É ótimo, é gostoso, é agradável sentir a presença do Senhor. Você se sente protegido, você sente um alento e você se sente muito mais forte. Eu conheço amigos que, antes de fazer qualquer coisa, primeiro oram, chamam a presença de Deus para que assim entrem em qualquer evento com a sensação de que estão com Deus. E isso deve ser um parâmetro para nós. Mas, irmãos, ok, já sabemos que nós precisamos ter experiências com Deus para que a nossa fé se sustente, mas qual é a base para ter experiência com Deus? O que é que eu preciso? Vontade. Eu acho que essa palavra responde. Para que você tenha experiências com Deus, basta que você tenha vontade. Porque, afinal de contas, a quantidade de água que eu bebo é correspondente à sede que eu estou. Se eu quero muito as experiências com Deus, assim vai acontecer. Agora, se eu quero pouco, minhas experiências serão rasas. Se você quer experiências profundas com Deus, busque a Ele profundamente. A busca é que vai corroborar na experiência. E eu gostaria que você abrisse agora a sua Bíblia, é o último texto que nós vamos ler. Em Lucas, capítulo 19. Lucas 19, verso 1. Lucas 19, nós vamos para uma história que nós vamos analisar agora. Capítulo 19, verso 1 até o 4. Amém? Diz o seguinte: Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos cobradores de impostos. Tentava ver Jesus, mas era baixo demais, não conseguia olhar para cima da multidão. Por isso, correu adiante e subiu em uma figueira no caminho por onde Jesus passava. Irmãos, essa história, ela nos mostra que nós precisamos ter vontade e atitude para conseguir experiências com Deus. É preciso você estar convicto disso e dizer: hoje eu quero ter uma experiência com Deus. A atitude de Zaqueu de correr e subir em uma árvore representa sair da zona de conforto, do que é mais cômodo. E se nós pudéssemos traduzir essa atitude de Zaqueu para os dias atuais, esse correr e subir na árvore poderia se transformar em sair do celular e ler a Bíblia,
Poderia se transformar em acordar mais cedo para orar. Poderia se transformar em trocar um alimento que só agrada ao seu paladar por um alimento que vai fazer bem ao templo do Espírito Santo. Esse correr e subir na árvore poderia também ser traduzido para deixar de comprar algo que você quer para fazer uma oferta de gratidão a Deus. Esse sair da zona de conforto é negar a si mesmo. Chama-se abnegação. Colocar Deus como prioridade, dar preferência à vontade dele na nossa vida do que à nossa própria vontade. Isso é sair da zona de conforto. Saindo da zona de conforto, você tem experiências com Deus. Outra maneira é quando a gente cai do cavalo, é quando a gente passa por uma provação e você vê como única saída uma experiência com Deus naquele momento. Eu creio que, assim como eu, os irmãos vão concordar que é muito melhor buscar experiências com Deus na bonança. Nós somos filhos queridos, filhos amados, e Deus quer ter experiências com você. E quão bom seria para Deus não precisar permitir uma prova em sua vida para que esse relacionamento se estreite. Não há prazer nenhum de Deus no sofrimento dos seus filhos. Mas nós precisamos nos aproximar dele. Todas essas ações que eu falei aqui são demonstrações que nós damos a Deus de que nós queremos ter experiências com Ele, experiências individuais, experiências que façam parte do meu repertório de memórias, não dos outros. Ouvir testemunhos é inspirador, mas guardar os seus testemunhos é muito mais. É muito mais. E a partir disso, nós vamos ter uma outra postura. Buscando experiências com Deus, você se tornará alguém muito mais sensível às manifestações de Deus na sua rotina, no seu dia a dia. Você passará a vir à igreja não mais para ver um pregador, alguém cantar, não importa quem pregue, não importa quem cante, importa o Deus da casa, importa com quem eu vim buscar experiência. Você entende que nós devemos estar aqui não para buscar uma experiência com o pregador, nós não devemos estar aqui para buscar uma experiência de bom entretenimento ao ouvir uma boa música. Deus precisa estar presente dentro da experiência que você vem aqui buscar. Para que isso sim surta efeito na nossa vida, que a gente sinta uma mudança. Precisamos ser sensíveis às manifestações dele na nossa vida. Quando você desenvolver esse relacionamento com Deus, você não irá mais reclamar diante do problema. Você irá perceber, você saberá que aquela prova tem algum propósito. E você saberá que daquela prova você terá que tirar alguma lição. Em vez de reclamar, tratará a prova, o problema como um ensinamento. Essa é a reação de uma nova postura. Em outras palavras, assim você será reavivado. Você deseja isso na sua vida? Você deseja, assim como Enoque, ter um vínculo tão próximo com Deus, que na eternidade ele só vai continuar. Tudo já estará construído aqui. E acima de tudo, irmãos, a maior
o maior resultado dessa nova postura de vida será uma ansiedade pela volta de Jesus. Ontem o pregador até falou sobre isso aqui também. Nós precisamos ter vontade de ver Jesus voltar. Nós precisamos encarar isso como algo que nos muda o semblante, que nos traz felicidade. E isso só acontecerá plenamente quando você tiver um relacionamento com Deus, porque aí você vai entender que o que você busca na eternidade não é nenhuma das maravilhas do céu, nenhuma das maravilhas do paraíso, mas é a continuidade do relacionamento com o seu amigo. O seu amigo que é tão íntimo e que você quer a presença dele. Um dia, assim como Enoque agora desfruta da presença face a face com Deus, pessoal, assim nós desfrutaremos. Mas nós devemos querer isso agora. Ter um relacionamento forte agora para que ele se engrandeça muito mais no porvir. Esse é o ideal que nós devemos buscar. Que essa mensagem termine com esse desejo. Eu quero experiências minhas com Deus. Um relacionamento que durará por toda a eternidade. Amém? E agora eu gostaria de chamar aqui os meninos, nós vamos cantar. Sim, uma música especial, nós vamos ouvir. E em seguida vamos fazer uma oração.